Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. Depois de 10 dias afastado daqui, é difícil ficar longe aqui do Gazeta Entrevista, viu? É uma rotina em que, na verdade, a gente se diverte aqui, parece. É impressionante. Eu senti falta de vocês, mas eu tenho certeza que o programa foi muito bem conduzido pelo meu colega Gabriel Rota, a quem eu agradeço pela substituição. Vou aqui tentar retomar e manter o nível, porque não é fácil. Vim depois do Gabriel Rota, não é fácil não. Eu quero aqui, hoje são 31 de maio de 2021, esta edição do Gazeta Entrevista. Nós vamos, nos 2 primeiros blocos do programa, nós vamos falar a respeito de saúde pública, né? E não é à toa a necessidade dessa discussão. Estou falando isso porque foi com alguma dose de indignação. Eu tenho certeza que boa parte dos telespectadores que está acompanhando agora o programa Gazeta Entrevista teve acesso a um vídeo em que uma casa noturna demonstra total desrespeito aos protocolos de segurança sanitária. Uma casa noturna aqui, de Rio Branco. E o que deixa indignado, além da postura de quem estava ali naquele espaço se comportando daquela forma, é também a omissão do poder público, né? Porque aquela festa ali não era clandestina, não. Não é? Tem essa situação. Outra situação que pode parecer paradoxal também. O movimento, a mobilização que aconteceu no último sábado, do ponto de vista político, não há dúvidas, foi um sucesso em todo o país. Agora, do ponto de vista sanitário, é preciso encarar a discussão sem medo. Foi aglomeração, não foi não? Ou eu estou enganado? As imagens mostrando aquelas multidões, Brasil afora, aquilo ali tem um peso político, que inclusive foi ridicularizado, né? O presidente Jair Bolsonaro minimizou a importância disso. Hoje de manhã já fez declarações falando que as manifestações foram fracas, porque, no entendimento dele, faltaram 2 coisas. Faltaram ervas, fazendo referência ao uso de maconha, que quem participa daqueles manifestações usa maconha, e faltou verba, né? Fazendo alusão à participação de governos petistas que são os primeiros interessados naquele tipo de mobilização. Então, o presidente Jair Bolsonaro reagiu nesse nível. Então, do ponto de vista político, claro, a mobilização foi um sucesso, mas do ponto de vista sanitário, não é para encarar aquilo ali com preocupação também não, mas você pode argumentar, mas a agenda do encontro, vacina, educação, políticas de distribuição de renda, né, ali naquela figura do pão, como foi colocado, é uma agenda pública, de interesse público, que extrapola a questão sanitária, é um argumento. Mas quem vai falar a respeito disso e de outros detalhes é uma pessoa que tem autoridade na área de saúde pública, Oswaldo Leal. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa Gazeta Entrevista mais uma vez, doutor Oswaldo. Boa tarde, Arruda. Boa tarde, espectadores do Gazeta Entrevista. Um prazer estar aqui contigo novamente, tá? Bom, eu queria, sinceramente, doutor Oswaldo, essa situação envolvendo a questão dessa casa noturna aqui, não só dessa casa noturna, mas a fiscalização. O senhor pertence ao comitê, o senhor integra o comitê Covid, né? Por que nós, no momento em que nós estamos com o número, me parece um número estabilizado, a situação parece que a gente está achando que está tudo normal. Não era a hora agora da fiscalização intensificar ainda mais, Oswaldo? Não só a fiscalização, Itaim, eu tenho acompanhado pelo comitê, como você disse, essa movimentação, principalmente da Sejusp, do Ministério Público, inclusive em reuniões que tem chamado esses setores da economia a construir esse entendimento novamente, né, esse esforço de manutenção de regras sanitárias. Mas uma situação dessa é absolutamente inadmissível, né? Num momento como o que a gente está vivendo, que pode ser entendido por parte da sociedade de forma equivocada, errada, de que estamos
já saindo da pandemia, de que não existe mais necessidade de atenção à norma sanitária, é um erro muito grande, né? Então, é inadmissível que situações como essas, apesar desse esforço, e aí reafirmo a importância da ampliação e da intensificação, não só da fiscalização, mas também do fechamento, né, da notificação e do fechamento de estabelecimentos que teimam, insistem em não cumprir as regras sanitárias mínimas. Pois é importante falar isso porque tem muita gente que comemorou de uma tal forma a mudança na classificação de risco para bandeira amarela que, assim, criou aquele espírito de que agora pode tudo. Pode acontecer o que aconteceu nessa casa noturna, doutor Oswaldo? Quem errou ali? Então, acho que, como te disse, né, eu tenho acompanhado essa movimentação pelo Ministério Público, o esforço do Ministério Público e da Secretaria de Segurança, enfim, o comitê envolvido nisso tudo, chamando essas pessoas ao diálogo e chamando ao reforço das medidas sanitárias. Esse momento, Itaã, não é um momento... É claro que a mudança de bandeira é resultado, é consequência de um esforço gigantesco do poder público, de um esforço da sociedade, da maior parte da sociedade, que nos levou a essa bandeira amarela. Mas ela não significa que está tudo liberado, não significa de que saímos desse movimento. Inclusive, a gente está vendo em outras regiões do país, o interior de São Paulo, cidades do Nordeste, aqui no Norte também, as cidades, os estados já vivendo, né, um recrudescimento, um aumento do número de pessoas internadas. São Paulo mesmo está vivendo uma situação de muita dificuldade no interior, Ribeirão Preto, aquela região toda, já com UTIs quase lotadas, com aumento do número de casos. Então, a terceira onda, por exemplo, que tanto se fala, é uma realidade. Se não tomarmos cuidado, ou melhor, não redobrarmos o nosso cuidado nesse momento de transmissão baixa, é claro que vamos vivenciar novamente o que não queremos. Acredito que não queremos viver de novo o que vivemos principalmente nessa segunda onda, que foi particularmente muito dura. Pois é. Houve diminuição do número de internação? Qual é a fotografia desse momento agora? Porque o número de internações é um dos fatores que contam, né? Que contabilizam aí para vocês para a mudança de classificação de risco. Como é que está essa situação agora? Isso, então a gente contabiliza primeiro o número de pessoas que se infectam a cada dia, que é aquela contabilização que é feita pelo boletim. Esse número, em que pese ter diminuído, ele permanece, a gente avalia que permanece tendo transmissão comunitária. Ontem mesmo no boletim foram quase 100 pessoas novas diagnosticadas na fase clínica. Isso significa que continua tendo transmissão comunitária do vírus, o que pode aumentar o número de pessoas infectadas, aumento do número de atendimentos no pronto atendimento. Aqui no INTO, por exemplo, na última semana, a média de atendimentos foi 30% superior à média da semana anterior. Semana anterior, em torno de 100 atendimentos em 24 horas. Nessa semana agora, em torno de 130 atendimentos em 24 horas. Claro que já tivemos 300 atendimentos por dia. Esse número é menor, mas mostra que está subindo. As internações clínicas, que são outro parâmetro, elas de fato estão baixas, né? Aqui no INTO inferior a 40% da capacidade do hospital, essa é uma informação importante, e as UTIs abaixo de 50%. Mas não significa dizer que, em aumentando a transmissão, essas taxas de ocupação não sejam acrescidas nas próximas semanas. Bom, essa diminuição, vocês aí recentemente mandaram alguns profissionais de saúde para casa, né? Porque houve essa redução, e aí fisioterapeutas, acho que técnicos de enfermagem, enfermeiros, foram dispensados. Esse pessoal vai para onde, doutor Oswaldo? E se há possibilidade, alguma perspectiva de que vocês chamem novamente esses profissionais? Sim, eles permanecem no banco de reserva aqui da instituição. É claro que com a redução no número de internações, a força de trabalho tende a diminuir. Há uma tentativa de redistribuição dessa carga horária na medida do possível entre esses trabalhadores, mas havendo, claro, incremento novamente do número de internações, esses trabalhadores, melhor dizendo, serão chamados ao trabalho novamente.
Como é que está aí no INTO? Porque um dos gargalos que a comunidade sempre reclamava aí do serviço do INTO era o fluxo de informações para os familiares. Como é que vocês conseguiram equacionar isso, o doutor Oswaldo? Então, temos avançado muito, né, nesse diálogo com as famílias. Mais recentemente, para além do incremento das visitas aos leitos de enfermaria, que era a nossa grande dificuldade, lembrar que as visitas aos leitos de UTI, como são espaços menores, de 10 leitos no máximo, nós já estávamos reforçando desde o mês de fevereiro desse ano, mas o HCamp era um grande desafio, porque estávamos com a enfermaria lotada, 100 pacientes, dezenas de trabalhadores circulando no mesmo ambiente e o risco de contágio era muito grande. Com a diminuição da internação, nós já iniciamos, tem mais de um mês, inclusive as visitas à enfermaria, que chama Hospital de Campanha, e mais recentemente, tem 2 semanas, 3 semanas, nós estamos também fazendo os boletins das UTIs de forma presencial. Então, a família ela manifesta o desejo de receber a informação presencialmente e nós preparamos os horários da tarde para o diálogo presencial entre o médico, que está na assistência naquele momento, passando o boletim presencialmente para as famílias. Além das videochamadas, das chamadas de áudio, enfim, da ida para o solário no final do dia, para que os pacientes tenham contato direto com seus familiares, isso tudo tem movimentado e tem nos ajudado nesse contato com os familiares aqui no INTO. Bom, doutor Oswaldo, eu tenho assistido no último final de semana o noticiário relacionado à Covid e me chamou a atenção que quem acompanha o comportamento do vírus fora do Brasil já está falando numa nova variante, que é uma espécie de junção entre a variante indiana, essa que acabou de entrar no Brasil, né, com a variante britânica. E o potencial de contaminação é muito poderoso. E aí, o doutor Oswaldo, a gente não vai... Não, como é que é a perspectiva com que vocês trabalham, vocês da área médica? Nós não vamos parar de ter isso? Como é que vai ser? A gente vai conviver com isso agora? Enquanto houver alta intensidade de circulação do vírus, a gente tem que lembrar que esses vírus, principalmente os vírus respiratórios, eles são altamente imutáveis, né? É tanto que a vacina da gripe, a vacina contra a influenza, que nós fazemos já todos os anos, já há algum tempo, ela todo ano muda, porque ela pega o vírus que está circulando de forma mais intensa entre os países. Então, esses vírus são muito mutáveis, e aí ele precisa de uma intensidade grande de transmissão. Então, quanto mais ele é transmitido entre as pessoas, num determinado local, foi assim que surgiu a variante de Manaus, por exemplo, ele tem essa possibilidade maior de mutar. E aí ele muta para um lado e para o outro. Ele pode mutar para uma variante que vai acabar se extinguindo ali, porque ela tem baixa capacidade de ser transmitida, de ser infectada, de ser passada para outra pessoa, mas ela pode mutar para uma variante que tem uma possibilidade de infecção maior, ser melhor transmitida entre as pessoas, e às vezes ainda algumas modificações clínicas, né? A gente está vendo aí de situações em que pacientes de menor faixa de idade, casos mais graves, então não é só a capacidade de ser transmitida entre as pessoas e infectar, mas também a possibilidade de causar quadros clínicos mais graves. Isso só se resolve com a vacinação, não tem jeito, não tem outra alternativa. Enquanto não vacinarmos, tem um estudo, inclusive, daquela cidade do interior de São Paulo, Serrana, que o Instituto Butantan vacinou, Serrana, que o Instituto Butantan vacinou, e aí tem uma prévia desse estudo que foi publicado ontem, falando que a gente precisa aí de 75% de vacinação em 2 doses da população para a gente ter o controle efetivo da pandemia. Aí a gente, claro, com controle efetivo, passa a ser mais uma doença, que é a tua pergunta, né? Passa a ser mais uma doença que a gente vai precisar observar, como uma doença endêmica que circula, como todas as doenças que a gente já tem. A tendência é que a Covid seja encarada dessa forma a partir da imunização efetiva da população. Enquanto isso não acontecer, é sim uma pandemia, é sim uma doença que a gente vai precisar ter um tratamento específico para ela.
Nós vamos fazer um intervalo agora. Depois do intervalo, depois do comercial, nós vamos conversar a respeito dessa questão. Hoje, Rio Branco, inclusive, entrou na 4ª fase da vacinação. E aí eu queria ver com o Oswaldo os detalhes a respeito disso, doutor Oswaldo Leal, a respeito dessa questão da vacinação, que é o instrumento mais eficaz, pelo menos até agora, é o que se aponta, para que a gente possa impedir que esse vírus vá mudando de tempos em tempos e fique forte a cada mudança dessa, né? Porque a gente contar com a sorte para que ele mude para pior, não dá não. A gente não pode fazer com que esse danado mude, a gente tem que vacinar. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Gazeta Entrevista.